Boa noite, irmãos, graça e paz. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo nesse momento, nessa transmissão que estamos fazendo, e pedir que você compartilhe, que você convide as pessoas para assistirem juntamente com você esse estudo que vamos iniciar hoje sobre a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E antes de iniciar o estudo, eu vou passar um vídeo para que dê tempo de você pegar a sua Bíblia, pegar uma caneta e convidar as pessoas para estarem assistindo juntamente com você. Deus abençoe. Daqui a pouco a gente volta, depois do vídeo a gente volta com o início desse estudo. Deus abençoe. Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. O mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Naqueles momentos de dor, o mestre a chorar por você, que ele mostrou
irmãos, voltamos e antes de iniciar o nosso estudo, só quero lembrar aos irmãos que esse estudo vai acontecer todas as sextas-feiras a partir das 20 horas. E eu queria que os irmãos compartilhassem esse estudo, mostrassem, né, para os irmãos, para os seus amigos, compartilhassem na sua página, porque nós vamos trazer aqui assuntos profundos a respeito da cruz do nosso Senhor Jesus. E é um assunto que eu acredito que seja importante para nós conhecermos e também ter um profundo conhecimento sobre a cruz. Eu acredito que nas igrejas poucas pessoas têm um profundo conhecimento da cruz, o que ela representa para nós, a relevância que ela tem nos nossos dias principalmente, e a relevância que ela teve nos dias de Jesus também. Então, fique atento nesse estudo, fique com a sua Bíblia aberta, se possível, pegue uma caneta, façam anotações e vamos estudar juntos, aprender junto a respeito da Palavra de Deus. Eu peço para você que, se você tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, você pode deixar aí no seu comentário, e na próxima sexta-feira eu vou ter o prazer de responder essas perguntas para vocês, e nós vamos nos adequando aqui nas próximas sextas-feiras para nós fazermos algo mais simultâneo, e nós vamos dar um jeito aqui, irmãos, e tudo vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Peço também que, se você quiser deixar um comentário, acrescentar algo nesse estudo, fique à vontade. Coloque seu comentário embaixo, acrescente aquilo que você desejar acrescentar. Será muito útil e muito prazeroso poder ouvir também a sua opinião a respeito da cruz de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante do Senhor, ó Pai, eu me coloco esse estudo que vamos iniciar hoje, ó Deus, e o único intuito, ó Deus, a única coisa que eu te peço, ó Pai, é que esse estudo seja transformador, ó Pai, para aqueles que vão participar conosco. Te peço, ó Deus, abra nossa mente, abra principalmente o nosso coração, para que venhamos a entender um pouco mais sobre a cruz e a mensagem que ela representa, que ela nos traz para os dias de hoje, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que eu oro e te agradeço. Amém. Amém, irmãos? Em todos os estudos eu vou trazer um texto ou um versículo, ou um texto, um pequeno trecho da Palavra de Deus, para dar um norte no nosso estudo, para ser como base. Se você percebeu, está aqui do lado, está o tema do estudo de hoje, que é a mensagem da cruz. E o texto que eu escolhi para falar sobre a mensagem da cruz é o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Se você puder abrir a Palavra de Deus e ler juntamente comigo, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Você percebe que o apóstolo Paulo diz, né, nesse texto, o tema que eu tirei para o estudo dessa noite, que é a mensagem da cruz. E ele vai falar da mensagem da cruz. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Amém? E para entrar nesse assunto, eu queria falar um pouco sobre, nos dias de hoje, o que é a cruz. O que representa a cruz? Na verdade, irmãos, toda a religião que existe, todo o pensamento filosófico,
toda ideologia, seja lá o que for, ela tem um símbolo ou tem algo que as representa. Que nem um exemplo, se você pegar essa imagem que está aparecendo aqui, você tem a imagem da flor de lótus. A flor de lótus, ela é o símbolo do budismo, porque eles acreditam que a flor de lótus representa o nascimento e a morte. Na verdade, a flor de lótus representa um ciclo de nascimento e morte, nascimento e morte. E eles acreditam, e eles têm a flor de lótus como símbolo do seu pensamento, da sua religião. Embaixo você tem a estrela de Davi. Inclusive, essa estrela aparece na bandeira de Israel. E ela também tem uma representatividade ali. Ela também passa uma mensagem, passa algo, tem um símbolo, tem uma representação. Na verdade, a estrela de Davi, ou conhecida também como o escudo de Davi, ela representa o próprio Messias, que viria da descendência de Davi, que se assentaria no trono de Davi. É como um escudo de família, a estrela de Davi. Ela representa que o Messias se assentará no trono de Davi. Representa essa promessa que Deus fez há muito tempo atrás para o próprio Davi, que a sua descendência nunca seria apartada do trono de Deus, e que o Messias, inclusive, viria da linhagem de Davi, da descendência de Davi. Então, a estrela de Davi, esse símbolo, o escudo de Davi, representa a ideia de que o Messias se assentará no trono de Davi, viria da linhagem de Davi. Um outro símbolo que nós temos, que aparece na imagem, é um martelo, ou a estrela a meia-lua e a estrela do Islã. Ela também representa algo para a religião islâmica. Para eles, representa a soberania e as conquistas do povo islã. A soberania de Alá, que é o Deus que eles acreditam, e as conquistas do povo islã. Também tem um símbolo, o Islã, uma religião que vem crescendo no mundo todo. Eles também têm um símbolo, uma ideia que os representa. Um outro exemplo que nós temos é o martelo e a foice, que representa a ideia do marxismo, e que tem também uma simbologia. Para eles, significa a indústria e a cultura. Nós temos também, algo que causa até uma repulsa quando olhamos, que é a suástica nazista. Também representava um pensamento, também representava uma ideologia. Para eles, a suástica representava o bem-estar da humanidade. E sabemos que na prática não foi bem assim. Mas tinha também uma ideia por trás, uma simbologia, uma ideologia por trás. E por fim, irmãos, nós temos a cruz. A cruz é o símbolo do cristianismo. É o símbolo que os discípulos, os primeiros discípulos, adotaram para eles, que os apóstolos adotaram para eles. Se você é um estudioso da palavra de Deus, você percebe que a cruz foi adotada por eles. Todos eles falam da cruz. Pedro falou sobre a cruz. Paulo talvez seja dos apóstolos o que mais tenha falado da cruz, o que mais tenha se identificado com a cruz. Desculpa. Para melhor dizer, a cruz foi evitado por muito tempo por sua identificação direta com Cristo, mas também com a sua ligação direta com a vergonha de ser um instrumento de execução para um criminoso.
Imagine como foi difícil para os discípulos adotarem a cruz como símbolo que representava a ideia do cristianismo, a ideia que eles tinham de Jesus. E eles poderiam ter escolhido qualquer outro símbolo que talvez se encaixasse melhor com a ideia do cristianismo. Algum que não escandalizasse muito. Imagine, irmãos, na época do Novo Testamento, das cartas, a cruz era um símbolo de maldição. A cruz era um símbolo de morte, de tortura. Eu já me peguei pensando, o porquê da cruz. Um exemplo, eu coloquei três figuras que poderiam representar o cristianismo de uma forma que chamasse bem menos atenção do que a cruz. O primeiro deles é a manjedoura. Olha que bonito que seria o cristianismo ser representado por uma manjedoura. Poderia trazer a manjedoura poderia trazer a ideia de que foi a forma, como o Messias entrou no mundo. Ia ter uma representação do nascimento de Jesus, do nascimento do Messias, do Salvador. O trono poderia ser o nosso a manjedoura poderia ser o nosso símbolo, porque ela traria a ideia, olha, a manjedoura foi a entrada do Messias no mundo. Um outro símbolo seria a pomba, também nos representaria de uma forma, nos representaria bem também, porque a pomba, se você se lembra, lá em Mateus capítulo 4, a pomba foi o quê? Quando Jesus é batizado, a palavra diz que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba. Então a pomba poderia também nos representar de uma maneira eficaz o cristianismo. Olha, a pomba representa o Espírito Santo, que é o que nos move, é o que nos convence do pecado. Seríamos muito bem representados também pela pomba. O trono nem se fala. Jesus é o Rei. Jesus é o nosso Senhor. E o trono ia trazer uma representação de um Cristo vitorioso, de um Messias vitorioso. O trono nos representaria muito bem também. Mas o que chama atenção na palavra de Deus é que o instrumento escolhido pelos apóstolos, pelos primeiros cristãos, foi justamente a cruz. Talvez se tivesse uma lista de possíveis objetos, ou possíveis coisas que representariam o cristianismo, ou o pensamento que eles iniciaram lá, talvez a cruz seria a última citada. Talvez a cruz nem sequer seria citada. Eu acredito que a escolha dos primeiros discípulos, a escolha dos apóstolos com relação à cruz, também foi algo guiado por Deus, para nos trazer uma mensagem especial. A cruz não era algo que chamava a atenção para ser o símbolo de um pensamento ou de uma ideologia, mas com certeza seria aquela que mais causaria um impacto sobre a vida dos primeiros cristãos, sobre a vida daqueles que teriam na cruz a ideia da sua religião, a ideia da sua fé. Com certeza seria aquele símbolo que causaria mais impacto sobre as pessoas. E a cruz, e assim, irmãos, entenda, eu não estou aqui
querendo mistificar a cruz. Não é que que nós agora temos que se ajoelhar e pedir coisas para a cruz. Não é isso que eu estou falando. Um exemplo, você percebe que a cruz, ela não é uma unanimidade dentro até do mundo gospel evangélico. Muitas pessoas não concordam de uma igreja, como a nossa igreja aqui, ter uma cruz dessa. Eles acham, talvez o medo de que se mistifique, a cruz. Mas na verdade, a cruz ela tem que servir para nós como algo de reflexão. Ela deve representar você, representar a sua fé. Um dia eu tenho uma cruz na sala da minha casa. Se você um dia vir à minha casa, você vai ver que eu tenho uma cruz lá, pequena. E um dia eu estava assistindo televisão e quando eu menos esperava, eu estava olhando para a cruz. E eu comecei a olhar para a cruz e começou a me vir pensamentos de Cristo, do quanto o nosso Senhor sofreu naquela cruz. E eu comecei a chorar, sozinho ali na sala. Eu chorei porque a mensagem que a cruz estava me passando naquele momento era a mensagem da dor que Jesus sofreu ao aceitar ir até a cruz para me salvar, para salvar um pecador como eu, um pecador como você. A mensagem da cruz, ela deve ser relevante para nós, irmãos. A mensagem que a cruz nos traz deve revelar para nós o amor que Deus tem por nossas vidas, mas também deve revelar para nós o quanto Cristo sofreu pelos nossos pecados. E isso faz de mim e faz de você a pior pessoa que existe nesse mundo. O fato de quando nós gostamos de encher a boca, estrufar o peito e dizer, olha, Cristo morreu por você. Nós falamos isso para as pessoas. Cristo morreu por você. Cristo morreu por mim. Mas quando nós dizemos isso e pensamos isso, ao mesmo tempo que nós falamos do amor de Deus, nós também falamos de nós, de como o fato de Cristo ter morrido na cruz faz de nós as piores das pessoas possíveis. O apóstolo Paulo, irmãos, ele foi o apóstolo que mais falou sobre a cruz. E ele, escrevendo essa carta aos Coríntios, que eu li para os irmãos aqui no capítulo 1 e no versículo 18, se você for aqui no capítulo 2, se você estiver com a Bíblia aberta, vá no capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. O apóstolo Paulo vai dizer assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. Você sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para os nossos irmãos que receberam essa carta lá em Corinto? Ele está dizendo assim, olha, para mim não importa nada o que vocês estão fazendo, como vocês receberam a mensagem, qual o pensamento de vocês. O apóstolo Paulo está dizendo, o que importa para mim é o que vocês pensam de Jesus. E não só o que vocês pensam de Jesus, mas o que vocês pensam de Jesus e este crucificado. O apóstolo Paulo está dizendo assim, eu quero saber o que a mensagem da cruz representa para você. E o que a mensagem da cruz representa para você?
Por que que Cristo escolheu a cruz para morrer? Por que que Cristo escolheu a cruz como um instrumento que nos daria a salvação? Talvez essas perguntas você já se fez, como eu já me fiz. Por isso que nesse primeiro estudo eu quero aprofundar um pouco mais sobre a cruz. Aprofundar um pouco mais sobre o que aconteceu com Cristo naquela madrugada, naquele início de dia, quando ele foi capturado lá no jardim do Getsêmani. Cada detalhe que os evangelhos nos traz a respeito da morte de Jesus, ou da última semana de Jesus, ou das últimas horas de Jesus. Os apóstolos, principalmente os escritos, principalmente os 4 evangelhos, se você perceber, ele não dá muitos detalhes a respeito da vida de Jesus, da infância de Jesus. Temos quase nada disso. Ele também, os discípulos, os escritores dos evangelhos, não se importaram em dar para nós detalhes de como foi a vida de Jesus. Você percebe a clara intenção deles de mostrar os milagres de Jesus, mostrar a compaixão de Jesus, o amor de Jesus pelos pecadores, por aqueles que precisavam. Mas você não tem muitos detalhes da vida de Jesus. Todos os 4 evangelhos, você vai ver que eles gastaram mais tempo em falar sobre a última semana de Jesus, sobre a morte de Jesus, do que sobre toda a vida de Jesus. Você percebe que os evangelhos vai afunilando, eles vão contando a vida de Jesus, contando os milagres de Jesus, os ensinos de Jesus, mas quando chega na última semana, eles como se tivesse um funil, eles começam a ser mais detalhistas a respeito da última semana de Jesus. Nos últimos dias, nas últimas horas de Jesus, eles vão dar ainda mais detalhes para nós. E é esses detalhes que nós vamos estudar nessa noite. É esses detalhes que eu quero trazer para vocês, cada detalhe que nós encontramos na crucificação de Jesus, nas últimas horas de Jesus. Mas antes, eu gostaria de ler com vocês em João capítulo 12. Nós vamos entender o porquê da cruz. João capítulo 12, no versículo 32. João capítulo 12, versículo 32. Diz assim, Jesus dizendo: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Olha o que ele disse. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Aí você pode vir a pergunta na sua mente: como Jesus ser levantado da terra? Poderia causar muitas dúvidas isso, muitas discussões teológicas, de que Jesus estava falando de ser levantado da terra. Acredito que muitos atribuiriam esse texto ao fato de Jesus ser elevado aos céus, lá em Atos capítulo 1. Talvez alguns diriam que seria a ressurreição, do fato de Jesus ter se levantado da terra, ter ressuscitado. Mas graças a Deus, João, que está relatando essas palavras de Jesus, ele faz uma pequena notinha de rodapé no versículo 33. João vai dizer assim: ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria
de sofrer. Então, quando Jesus está falando aqui, quando o Filho do Homem for levantado da terra, ele está falando no exato momento em que a cruz, em que ele é crucificado ali, que ele é colocado na cruz, pregado ali naquela cruz, e o momento em que a cruz é elevada, ele está falando desse momento, que é nessa hora que ele diz aqui no versículo 32, mas eu, quando for levantado da terra, levantado, pregado numa cruz, foi dessa forma que ele escolheu para atrair a sua atenção, a minha atenção, no momento em que ele é colocado na cruz, e a cruz é suspensa, para que todos vejam Jesus ali, crucificado naquela cruz. Por isso que os detalhes da cruz e a mensagem que ela nos traz é importante para entendermos um pouco mais a profundidade que a cruz deve representar para nós. No momento em que Cristo foi sentenciado à morte, e olha, irmãos, uma análise profunda da cruz, eu tenho certeza que, como eu chorei diante dessas coisas aqui, me emocionei de ver o tanto que o nosso Senhor sofreu. E eu queria que você abrisse o seu coração nessa hora, para aprender aqui a respeito de tudo que Cristo sofreu por nós. E o primeiro texto, para começarmos a analisar a mensagem da cruz, aquela mensagem que o apóstolo Paulo está falando aos coríntios, que queria que eles entendessem lá, ela começa aqui em Marcos capítulo 15. Queria que você fosse comigo em Marcos capítulo 15. Olha o versículo de número 12. Marcos capítulo 15, versículo 12. Está aqui, Pilatos está no meio do julgamento de Jesus. Esse julgamento foi o 7º julgamento que Jesus passou. Se você se recorda, Jesus foi levado para a casa de Caifás, Jesus foi levado no Sinédrio, Jesus foi levado para Pilatos, Jesus foi mandado para Herodes, Jesus volta para Pilatos, e agora Pilatos coloca Jesus diante das pessoas, daquela multidão que estava ali, para ver o que Pilatos faria a respeito de Jesus. E nós temos esse relato aqui, de Marcos, capítulo 15, versículo 12. Então, o que farei com aquele quem vocês chamam de rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam mais ainda, crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e os entregou para ser crucificado. Eu queria, se você estiver com uma caneta na sua mão, eu queria que você colocasse um traço ou circulasse a palavra açoitar na sua Bíblia. Que palavra é essa? Açoitar. Por que Pilatos mandou açoitar Jesus? Aqui começa, ou aqui se inicia o sofrimento de Jesus, o sofrimento físico de Cristo. O açoite, na verdade, fazia parte da crucificação. O que era o açoite? O açoite eram 50 chicotadas, eram 40 chicotadas menos uma. Era assim que a sentença era colocada. Olha, você está sentenciado a sofrer uma sequência de açoites. E o açoite representava 39 chicotadas.
porque era 40 chicotadas, a sentença era de 40 chicotadas menos uma. Então, Jesus, ao iniciar o seu sofrimento, ao receber a sentença sobre ele, iniciaria com 39 chicotadas. Eles diziam que, deixando de dar uma chicotada, eles estariam sendo misericordioso com a vítima. Então, Jesus, foi amarrado num tronco, e então começou a sofrer os açoites, a sofrer as 39 chicotadas que Jesus levou sobre as suas costas. E o que eu quero chamar a atenção é sobre o chicote que vai aparecer aqui. Esse foi o chicote usado para açoitar Jesus. Ele tinha um nome que ele era chamado na época de Jesus de azorrague, porque era um chicote que tinha 12 tiras de couro, e na ponta das tiras de couro havia pedaços de ossos de animais, para aumentar ainda mais o sofrimento daqueles que receberiam as chicotadas, os açoites. Então, se você parar para pensar um minuto, Jesus tomaria 39 chicotadas do chicote azorrague. Cada chicotada que Jesus tomaria nas suas costas eram 12 feridas que abririam na sua carne, na sua pele. Pessoas que falam sobre os açoites, que falam sobre esses chicotes, eles falam que ao terminar as 39 chicotadas, dava para ver até os ossos nas costas daqueles que a recebiam. Você já parou para imaginar o nosso Senhor Jesus amarrado naquele tronco, tomando essas chicotadas? Quando o soldado terminou de dar as chicotadas em Jesus, Jesus tinha feridas nas suas costas que davam para ver os ossos dele. Por isso que Cristo está falando, olha, a cruz é para atrair você, é para nos atrair. Após 39 chicotadas, você tinha 468 feridas sobre as costas de Jesus. 468 feridas após as 39 chicotadas. Por isso que era chamado de banho de sangue. De banho de sangue. A sentença da cruz. As pontas dos ossos dos chicotes, ela servia para, à medida que o soldado lançasse o chicote sobre as costas da pessoa, aqueles chicotes travavam sobre as costas dela, grudavam nas costas, e quando eles puxavam novamente, saía pedaços de carne. Por isso que dava para ver os ossos daqueles que recebiam essas chicotadas. Talvez você, como eu, olham isso e não conseguem imaginar Jesus passando por isso, sofrendo essas coisas. Jesus estava ali agora, depois das 39 chicotadas. Jesus estava ali agora, ensanguentado, atolado no seu próprio sangue, sofrendo aquelas dores terríveis que esse instrumento de tortura fazia com o ser humano.
é de cortar o coração, é de fazer-nos refletir sobre isso. Se Jesus tivesse morrido, como acontecia na época em que eles passavam por esse tipo de tortura, muitos não conseguiam sobreviver. Se Jesus tivesse morrido no momento das chicotadas, já seria uma morte violenta que demonstraria o tamanho do amor que Cristo tinha por nós. Mas Cristo estava disposto a ir até a cruz. E essas 468 feridas, as 39 chicotadas que Jesus recebeu sobre ele, não o fez desistir ali. Ele continuou. Ele continuou mesmo sabendo a vergonha que ainda estaria por vir. As pessoas que eram condenadas à crucificação, e mais um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês, é sobre a sentença que eles recebiam. Jesus também sofreu uma sentença, também teve uma sentença sobre ele. E tinha duas formas das pessoas, dos condenados, ou das pessoas que estavam assistindo ali, ou iam acompanhar aquele criminoso, que assim eram tratados, aqueles que morriam, sofriam a condenação da cruz, eram os piores bandidos que existiam na época, e eles faziam isso para pôr medo mesmo nos bandidos, para que eles não realizassem crimes, para que eles tivessem medo da punição, principalmente a punição da cruz. E a sentença que estava sobre Jesus, nós podemos ver lá em Mateus capítulo 27. Vamos ler lá, Mateus capítulo 27. O versículo de número 37. Mateus capítulo 27, versículo 37. Diz assim: por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Era a sentença dele, essa placa que era colocada em cima da cabeça na cruz, era para que as pessoas, quando olhassem, pudessem ver o porquê aquela pessoa estava ali, o porquê ela estava sendo morta. E sobre a cabeça de Jesus estava a seguinte inscrição: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Essa placa é como essa que está aparecendo aqui no seu vídeo. A de Jesus foi escrita em três idiomas: em latim, em grego e em hebraico. Todos que estavam ali podiam olhar sobre a cabeça de Jesus e ver a sua sentença. E a sua sentença era dele ter se feito, ou a acusação dele é que ele estava se fazendo o rei dos judeus. E a forma como essa sentença era levada até o Calvário era de duas formas: ou penduravam no pescoço do criminoso, ou iam um arauto à frente gritando e falando a sentença. Eu acredito que esse método foi o método que foi usado com Jesus. Eu acredito que conforme Jesus ia levando a sua cruz, um arauto ia à sua frente dizendo: este é Jesus que se fez rei dos judeus, este é Jesus que se fez rei dos judeus. Eu acredito que essa tenha sido a forma como foi apresentada a sentença de Jesus. Um outro detalhe que aparece na crucificação é a coroa de espinhos, muito parecida com essa coroa que vocês estão vendo aqui. É muito provável que quando os soldados receberam, a sentença de Jesus, a placa que estava ali dizendo o crime que ele havia cometido, que foi o de se fazer rei.
Acredito que essa placa levou com que os soldados romanos tivessem a ideia de coroar Jesus ali, fazendo uma coroa de espinhos e colocando sobre a cabeça de Jesus. Na verdade, cravando sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos, eles mediam cerca de 7 centímetros. Esse espinho era tão grande, e a gente percebe, lendo as histórias, né, do cotidiano do povo judeu, eles usavam esses espinhos, que foi feita a coroa de Jesus, os espinhos que cravaram na sua cabeça, esses espinhos que mediam cerca de 7 centímetros, eles usavam esses espinhos, as pessoas usavam esses espinhos no cotidiano para pregar coisas, fixar coisas nas paredes, ou fixar coisas, tamanho da ponta que ele tinha e de como eles eram duros, esses espinhos. E foi justamente esses espinhos que foram cravados na cabeça de Jesus. Os espinhos nos traz alguns detalhes também. O porquê que Jesus permitiu isso? Por que Deus permitiu que colocasse uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus? Se nós voltarmos lá no Jardim do Éden, eu queria levar você a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Nós vamos entender o porquê que os espinhos estavam fazendo parte da crucificação. Em Gênesis capítulo 3, no versículo 17 e 18, Deus estava falando com o homem e a mulher depois que eles haviam pecado, e Deus fala da seguinte maneira a eles, no versículo 17: e ao homem declarou, Deus olha para o Adão e fala: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu o fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. E olha o detalhe do versículo 18: e ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Eu acredito que até o momento da queda, a terra não produzia espinhos. O espinho veio como uma maldição para a terra, por causa do pecado do homem, que agora Deus diz que a terra agora dará espinhos. Os espinhos veio como uma maldição por causa do pecado. E Cristo de fato estava morrendo na cruz pelos nossos pecados. Então os espinhos deveriam estar também lá na crucificação, para mostrar para nós que Cristo de fato estava levando sobre o seu corpo toda a maldição que poderia vir sobre nossas vidas e as consequências do pecado sobre a terra. Jesus levou tudo em seu corpo quando ele foi colocado naquela cruz. O condenado era obrigado a levar a sua cruz na via, no caminho que se chama, a via dolorosa, ou caminho doloroso, que é tema até de música, e uma música linda por sinal, que é aquela música chamada A Via Dolorosa. A Via Dolorosa, o caminho que Jesus teve que percorrer, com as feridas nas suas costas, as 468 feridas que havia nas suas costas, carregando ainda a cruz
Jesus teria mais 2 quilômetros para andar até o Calvário. Era a distância a ser percorrida, da onde Jesus estava até o monte chamado Calvário. Não seria fácil esses 2 quilômetros para o nosso Deus. Nesse caminho, ele foi xingado, nesse caminho, cuspiram nele, durante esse caminho, ele ainda passava muitas vergonhas, e levando ao caso que Jesus estava nu, e Jesus teve que passar durante esses 2 quilômetros, carregando a sua cruz, carregando aquela cruz. Tamanho sofrimento que estava vindo sobre Jesus. E quando Jesus chega ao Monte Calvário, deitaram Jesus sobre a cruz, as suas costas todas feridas, deitaram ele sobre a cruz, para pregar Jesus ali. Nem sempre os criminosos eram pregados na cruz, somente aqueles que, de alta periculosidade, recebiam os pregos nas suas mãos e nos seus pés e era pregado na cruz. Os pregos, muito parecidos, provavelmente eram exatamente como esse que vocês estão vendo no vídeo de vocês. Eles tinham de 15 a 20 centímetros. Era um formato de uma estaca. Foram esses pregos que entraram nas mãos de Jesus. Jesus teve que olhar, e é comum isso. Jesus olhou para o soldado romano ali naquela hora. Jesus olhou para ele. Talvez os presos resistiam ao prego, mas com Jesus eu acredito que foi diferente. Jesus abriu as suas mãos para que os pregos entrassem nela. No ato de Jesus abrir as mãos dizendo: pode pregar o prego, está aqui as minhas mãos, eu estou aqui para isso, para morrer nessa cruz, para abraçar essa cruz. E Jesus abre as mãos e permite que os pregos sejam cravados nas suas mãos. Jesus era acostumado com pregos e martelos e madeiras. Jesus era carpinteiro. Jesus conviveu com isso a sua vida toda, sabendo que um dia teria um encontro com eles, com um prego, com um martelo e com uma madeira. E esse encontro seria doloroso para ele. Jesus estava preparado para aquele momento. Jesus abre as mãos para que o soldado pregasse Jesus ali naquela madeira. A outra mão de Jesus teria que ser pregada também. Mas a cruz não era para Jesus. Se você se lembra, a cruz era para Barrabás. Barrabás seria crucificado naquele dia. E ao fabricar a cruz, eles mediam um criminoso, e eles faziam buracos na cruz com antecedência para que o prego fixasse mais fácil na madeira. Ao Jesus ser pregado naquela marca que tinha sobre a cruz, o soldado teve que puxar Jesus para que a outra mão de Jesus chegasse até aquela marca feita. Barrabás era um homem, acredito eu, mais forte que Jesus, porque ele lutava numa revolução. Ele havia matado um soldado romano. Então acredito que o soldado teve que pôr os pés sobre o corpo de Jesus e esticar Jesus para que o seu braço chegasse, as suas mãos chegassem naquela marca.
Você pode imaginar a dor que Jesus estava passando nesse momento? Eu, ao esticar os braços aqui, se eu esticar demais, já começa a doer os músculos, os meus nervos. Imagine como foi para Jesus, a dor que Jesus passou. Se você ainda imaginar que enquanto o soldado puxava, a sua carne era rasgada na sua outra mão. Você percebe como a mensagem da cruz é importante? Você percebe como nós devemos olhar e entender a mensagem da cruz? O que ela deve representar para nós? O porquê a cruz foi escolhida pelos apóstolos para ser um instrumento ou o símbolo da ideia deles, o símbolo daquilo que eles acreditavam. Foi que, ao olhar para a cruz, eles entendiam, eles sabiam perfeitamente aquilo que Jesus havia passado por eles. Isaías, capítulo 53, aonde ele está tendo um relato, está tendo uma visão da crucificação. Ele nos relata que Cristo, que aquele que estava sendo crucificado, intercede pelos pecadores, intercede por aqueles que estavam fazendo aquilo com ele. É como se Jesus olhasse e dissesse: eu preciso perdoar essas pessoas. Eles não sabiam que era o próprio Deus que estava ali. E Jesus, podendo pedir qualquer outra coisa ao Pai, Jesus poderia pedir para o Pai aliviar a sua dor. Pai, alivia a minha dor. Eu não estou suportando mais essa tortura que está vindo sobre mim. Pai, alivia a minha dor. Jesus poderia ter pedido isso. Jesus poderia ter, com um piscar de olhos, Jesus poderia matar qualquer pessoa que estava na sua frente. Matar qualquer soldado romano. Jesus poderia olhar para um soldado. Ele era Deus. Ele não deixou de ser Deus. Ele poderia olhar para uma pessoa ali e no seu pensamento dizer: morra, e aquela pessoa morreria ali. Mas Jesus, com as poucas forças que ele tinha, ele preferiu olhar para as pessoas e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele intercedeu pelos seus por aqueles que estavam causando aquela dor sobre a sua vida. Você está vendo como a mensagem da cruz nos traz coisas maravilhosas? Está vendo como um olhar mais clínico sobre a cruz deve causar uma diferença em nossas vidas, em nossos comportamentos? Isaías 53:12 também diz que ele foi contado com os transgressores. Como na imagem que você está vendo aqui, você percebe que quem olhava para o Monte Calvário viam três cruzes. Poderiam contar 1, 2, 3 cruzes. Mas a mensagem que quem olhasse para o Calvário naquela manhã de sexta-feira, a mensagem que era passada para eles era que a cruz do meio era a que representava o principal dos criminosos. A forma como Cristo foi crucificado, Cristo no meio dos 2 ladrões, fazia com que Cristo fosse o mais xingado, fazia com que Cristo fosse o mais odiado, porque a cruz do meio representava o pior bandido que estava ali entre eles. E foi nessa cruz que Jesus, vendo tudo isso, vendo tudo o que estava passando, tudo o que estava acontecendo com ele, foi nessa cruz que Jesus
entrega o seu espírito e diz: está consumado. O que a mensagem da cruz deve trazer para nós nos dias de hoje? O que ela deve representar para nós nos dias de hoje? Ao nos atrair para a cruz, não foi uma escolha errada dos apóstolos, dos discípulos, do próprio Deus, a escolha da cruz, a escolha daquilo que deve nos representar. Não foi uma escolha errada dos apóstolos. Eles sabiam o que estavam fazendo. Eles queriam passar para nós que a cruz, eles queriam que nós entendêssemos o que a cruz representou para eles e o que deve representar para nós. Eu gostaria de ler mais um texto da Palavra de Deus, que está lá em Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, e o versículo 14 e o versículo 15. Diz assim: Diz assim a palavra de Deus, Colossenses capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. O apóstolo Paulo entendia perfeitamente o que a cruz representava para ele. O que a cruz representa para nós. Foi na cruz que Jesus levou os nossos pecados. O que seria de uma manjedoura? O que seria do trono? O que seria de uma pomba, que representa o Espírito Santo? O que seria desses símbolos se Jesus não tivesse ido para a cruz? Então, a mensagem que a cruz nos traz é a ideia do cristianismo que nós devemos viver e praticar, que é o cristianismo da cruz, daquilo que era uma maldição, que Deus transformou em graça, que Deus transformou em algo maravilhoso. A cruz nos representa, amados irmãos, a cruz representa você, a sua vida, representa a minha vida. Jesus pegou eu, uma pessoa ruim, uma pessoa desgraçada, para ser mais claro com o que eu estou falando, pegou essa pessoa e ao me passar pela cruz, ao passar pela cruz, eu que era uma maldição, se tornei um objeto do amor de Deus, um objeto da graça de Deus. Por isso que a mensagem da cruz é essa, a mensagem que nos traz salvação, a mensagem que nos traz graça. A mensagem da cruz, amados, ainda é poderosa nos dias de hoje. A mensagem da cruz ainda continua salvando as pessoas. As pessoas, para ser salvas, precisam olhar para a cruz e entender a mensagem que a cruz nos passa, a mensagem que a cruz nos traz. A cruz ainda, a mensagem da cruz ainda é poderosa nos dias de hoje. Não deixe, querido, não deixe de falar sobre a cruz, de mencionar a cruz, de viver a cruz, de amar a cruz, de abraçar a cruz, conviver com a cruz. Não deixe. Assuma a representatividade da cruz. Nesses poucos detalhes, a Bíblia tem muito mais detalhes. Eu trouxe poucos detalhes da cruz, mas nesses poucos detalhes deu para perceber o quanto Cristo amou a sua vida e o quanto Cristo ainda
ama a sua vida. Eu quero terminar esse estudo contando uma história. Uma história de um mergulhador. Talvez as pessoas que são membros da nossa igreja já ouviram essa história, porque eu já contei essa história aqui. Mas talvez você não conheça essa história. A história de um mergulhador que todas as noites, todas as tardes, de tarde para noite, ele ia a um ginásio esportivo de um clube, subia no trampolim mais alto que ali estava, e ele abria os seus braços e, inclusive, antes de subir, ele ia até a beirada da piscina e ele molhava os seus pés, a ponta dos pés, nesse sinal que eu estou fazendo. Ele parava os 2 pés na beira da piscina e ele molhava os 2 pés. E ele então subia no trampolim e ele abria os seus braços, respirava fundo e dava aquele mergulho. Todas as tardes, quase todas as tardes, aquele homem fazia isso. E uma pessoa, um sócio do clube, ao ver que aquele homem, fazia isso constantemente, curioso, perguntou para aquele homem: por que você faz isso? Por que todas as vezes que você vai mergulhar, você molha a ponta dos seus pés, e eu percebo que você sobe no trampolim mais alto, e você abre os braços, espera um pouco ali, e depois você mergulha? E aquele homem, já um senhor, ele explicando, ele disse: olha, a história eu vou lhe contar agora. Um dia eu era professor de um outro clube, e eu tinha a chave do ginásio, e eu gostava de dar esses mergulhos, e eu, por conhecer o ginásio, eu nem acendia as luzes, porque eu conhecia a piscina, conhecia o trampolim, conhecia o ginásio, sabia onde estavam todas as coisas. E eu, naquela noite, ele dizendo, eu entrei no ginásio e eu subi ao trampolim para dar o mergulho. E quando eu cheguei na ponta do trampolim, eu abri os meus braços. E o ginásio era um teto de vidro, então a luz da lua entrava e refletia a minha imagem na parede. E quando eu abri os braços, eu pude ver a minha imagem sendo refletida na parede. E a imagem de uma pessoa com os braços abertos é a imagem da cruz. A sombra que ele estava vendo dele mesmo na parede tinha o formato de uma cruz. E quando ele, contando a história para aquele homem, ele disse: quando eu vi aquela imagem, quando eu vi aquela sombra sendo refletida na parede, ele disse que se lembrou da música que a sua mãe cantava para ele, ou a sua mãe cantava na casa, lavando louça e fazendo os afazeres, e cantava para ele também, que é aquela música, se eu não me engano, o hino 15 da harpa cristã. Ele se lembrou daquela música onde diz: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Ele se lembrou dessa música. E ele, contando essa história, ele disse: eu comecei a meditar na minha vida, comecei a refletir sobre a minha vida, e ele, refletindo sobre a cruz de Cristo, ele decidiu não fazer aquele mergulho naquela noite. Ele disse que perdeu a vontade de mergulhar, e ele começou a pensar em sua vida, e naquela mensagem, através daquela música, a mensagem que a sua sombra estava passando para ele, o fez refletir que ele não estava vivendo a sua vida de acordo com
aquilo que ele havia sido ensinado pela sua mãe. E ele então decide descer pela escada, e ao chegar embaixo, ele pôde perceber que a piscina estava vazia naquela noite. O rapaz que cuidava da manutenção havia esvaziado a piscina e não havia comunicado a ele. Se ele tivesse feito aquele mergulho, seria o mergulho da sua morte. Então ele dizendo àquele homem, já com o seu rosto banhado em lágrimas, ele pôde dizer que naquele dia, a mensagem da cruz, a cruz refletida, a sua imagem refletida na parede, que parecia a imagem, a sombra de uma cruz, foi o que salvou a sua vida naquela noite. E ele disse que ele desceu as escadas da piscina, lá no fundo da piscina, ele dobrou os seus joelhos e agradeceu a Deus, agradeceu a Jesus, por ele estar vivo ali naquela hora, e por ele ter a oportunidade de olhar para a cruz e entender a mensagem que ela traria, que a mensagem que ela trouxe a ele, a mensagem de salvação. E ele disse, eu faço isso, eu molho as pontas dos meus pés na água, porque eu quero ter certeza que a água está lá, para me lembrar daquele dia. E ele diz, eu subo ao trampolim, eu abro os meus braços, até que eu veja a minha sombra refletida ali, e eu posso ver ali a sombra de uma cruz, e eu agradeço a Deus, agradeço a Jesus, pela sua morte na cruz do Calvário, que me salvou, que trouxe a salvação, tanto a minha salvação física, como a minha salvação espiritual. A mensagem da cruz ainda é poderosa, querido. Vamos orar para encerrar esse estudo? Quero agradecer demais a sua atenção, agradecer demais, espero que você tenha aprendido nessa noite. Na próxima sexta-feira vamos trazer aqui mais um estudo relacionado com a cruz, e eu tenho certeza que ao final desse estudo você vai ter um olhar diferente da cruz e da mensagem que ela nos traz. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante do Senhor, ó Pai, eu quero colocar cada pessoa que assistiu, pegou um pedaço, ou que vão assistir amanhã ou nos outros dias que virão. Que essa mensagem, a mensagem da cruz, possa tocar todos aqueles que vão assistir, que vão ouvir esse estudo. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, ó Deus. Esteja conosco, esteja com cada um que está assistindo agora, que nós possamos ter um bom final de semana, ó Pai. Peço também, ó Deus, por essa epidemia, que o Senhor repreenda o espírito da morte, ó Deus. Que o Senhor possa nos livrar desse mal o mais rápido possível, se assim for da sua vontade, ó Deus. Pai, que nós possamos ser guardados no Teu amor e na Tua graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos agora assistir um especial da Lana e do Daniel. Eles vão cantar uma música que é o hino 291 da harpa cristã, que é a mensagem da cruz. Então, curta esse vídeo, assistam esse vídeo, que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu final de semana. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. E graças a Deus.
Amém.